minha gente, sou Raíssa, estou chegando com mais um podcast do blog Softball Não. Nessa noite de sexta-feira, aí noite de São Pedro. Não é São Pedro ainda, mas a gente comemora na véspera. Asmáticos, alérgicos como eu já estão sentindo que a coisa está no ar, porque já temos muita fumaça nos céus de Natal. Tá fácil não, começou bem cedo e o céu tá limpo, tá aberto, só não tá mais aberto por causa da fumaça. Nós temos agora 27 graus e sensação térmica de 27 graus mesmo, com bons ventos, 24 km por hora, rajadas de 34, então dá para acender bem a fogueira, espalhar bem essa fumaça para acabar de matar os asmáticos e alérgicos. Bom, chegando hoje então com esse tema, você mal sabe, né? Hoje preparei um tema assim bem leve, né? Passei o dia fora de Natal, não queria comentar nada muito pesado, mas esse é um tema realmente curioso que eu vi ser publicado nesse mês pela revista Super Interessante. A revista cita, né? Faz uma listagem de 14 coisas que a gente jura que sabe de onde vem pelo nome, né? O nome que a coisa tem, nos faz pensar que ela vem de algum lugar, que na verdade é de outro completamente diferente. O primeiro item citado lá pela revista, então, é a fila indiana, com um nome desse. Claro, a gente imediatamente imagina que a fila, essa, um atrás do outro, surgiu na Índia, mas na verdade essa fila vem dos índios norte-americanos. E segundo a revista, então, ela deveria ser chamada de fila indígena, já que essa é uma característica que foi observada de andar um atrás do outro nos índios norte-americanos. E, de acordo lá com relatos históricos, esses guerreiros indígenas se deslocavam no meio da mata, pisando um na pegada do outro, para não deixar rastro das investidas em grupo. O índio é um pessoal esperto mesmo, né? Tem toda essa coisa sensorial. E a locomoção enfileirada foi usada, então, como estratégia pelo exército norte-americano lá na Guerra da Independência contra os ingleses. Então, nada de achar que fila indiana vem da Índia, na verdade, dos índios americanos. Outra, né? A segunda coisa, montanha-russa. Claro, só pode vir da Rússia, mas claro que não. Vem da França. O primeiro registro, segundo lá também, é super interessante, o primeiro registro de carrinhos enfileirados com rodas presas a trilhos em alta velocidade, com a única motivação de diversão, é de 1812 em Paris, né, na França. Então, nada de Rússia. O brinquedo tem o nome de As Montanhas Russas de Belleville. E segundo isso, essa atração teria sido inspirada numa brincadeira russa do século XVII, mas que era muito mais parecida com um tobogã numa encosta de gelo. Em russo, o nome do brinquedo é Montanha Americana, quer dizer, não é russo, né? Também não é dos Estados Unidos, em referência ao país que aperfeiçoou o brinquedo a partir do século XIX, e claro, onde estão as montanhas russas mais badaladas do nosso tempo. Para quem já andou aí na Universal, na Disney, certamente encontrou com algumas montanhas russas bem radicais, mas nada de russas nelas, né? São todas de origem, pelo menos a origem é francesa. Outra, biscoito da sorte, que como vem na comida chinesa, a gente jura que vem da China, mas na verdade é um produto tipicamente americano. Em 1907, mais ou menos, em 1907, o japonês Makoto Hagiwara abriu uma casa de chá em São Francisco, na Califórnia, e lá ele servia aos clientes biscoitinhos doces ocos com bilhetes de agradecimento dentro. Os donos de restaurante, então, do bairro chinês, que, claro, copiaram a ideia, e só que aí eles passaram a colocar, em vez de bilhetes de agradecimento, provérbios e essas previsões, né, que o pessoal gosta muito. Então, o biscoito da sorte é, na verdade, americano, surgido lá na Califórnia. Essa eu confesso que eu estou bastante surpresa. Feijão carioca não é carioca de verdade. Na verdade, ele é paulista, né? Ele vem de São Paulo. Aqui eu vou até ler exatamente o que tem
na explicação lá da Super. Embora o feijão preto seja o mais consumido no Rio de Janeiro, quem leva o nome de carioca é o tipo marrom, que é o preferido pelos paulistas. Isso porque o nome do feijão carioca foi inspirado em uma raça de porco caipira e não na cidade do Rio de Janeiro. Quem conta essa história é Leonardo Melo, coordenador do Programa de Melhoramento de Feijão da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa. Feijão carioca surgiu em uma propriedade rural de São Paulo na década de 1970. Um belo dia, o produtor encontrou uma planta diferente em meio à sua lavoura, provavelmente originada de uma mutação genética, e era uma planta grande e vistosa, capaz de produzir o dobro das outras. O fazendeiro, então, percebendo os benefícios, levou a semente dessa planta curiosa para o Instituto Agronômico de Campinas, que começou a multiplicar e testar esse grão. Lá eles comprovaram que esse feijão de grãos bege com listras marrons tinha uma produtividade muito maior que os outros tipos já existentes. Curiosamente, a cor é a mesma de uma raça de porco caipira chamada carioca, muito comum na época. O carioca era um porco gordo e bege, que tinha essas listras espalhadas pelo corpo. Vendo isso, o produtor decidiu homenagear o novo feijão com o nome do animal. Então, olha aí que ilusão que acabou agora, né? O feijão carioca, na verdade, paulista, né? E foi assim batizado por causa da sua semelhança com a pele de um porco. Bom, quinta, aquela gaita de foles, o whisky, kilt, que a gente também jura que vem da Escócia. Na verdade, vem do Oriente Médio, da China e da Irlanda. A gaita de foles surgiu no Oriente Médio centenas de anos antes de Cristo e só chegou à Escócia no século XV. Já o whisky surgiu na China antiga. E os kilts, que são aquelas saias masculinas, são invenção dos irlandeses, não dos escoceses. Em compensação, os escoceses inventaram ainda aí, para não ficar por baixo, né? Fotografia colorida, fuso horário, hipnose e pneus infláveis. Mais uma com carioca para acabar com a gente. A sexta aqui da lista é o Zé Carioca, que a gente também acha que vem do Rio de Janeiro, mas vem de São Paulo. Mais um carioca que vem de São Paulo. O personagem, claro, é um legítimo cidadão do Rio de Janeiro, inspirado, porém, no músico paulista José do Patrocínio Oliveira, que conheceu o Walt Disney nos Estados Unidos. Patrocínio, cujo apelido era Zezinho, tinha toda a ginga e malandragem do papagaio e foi seu dublador na animação de estreia Alô Amigos, em 1942. Então até o Zé Carioca é paulista, imaginem. O sétimo é o nosso querido pão francês, que não vem da França e, claro, vem do Brasil. A revista aqui até brinca, né? Vou ler exatamente o que ela botou. Nem adianta procurar um pain, acho que é assim, pelo menos em inglês seria pain francês em Paris. Pão francês é produto 100% brasileiro. O francês do nome provavelmente vem do fato de ele ter sido criado com base em descrições de brazucas ricos para seus padeiros, a fim de reproduzir o pão que comiam na Paris do século XIX, uma versão reduzida da baguete. O pão francês também é chamado de cacetinho, careca, etc., de acordo com a região do Brasil. Mas aqui, minha gente, realmente é pão francês, então nada de francês, ele é brasileiro mesmo. E até nos Estados Unidos ele nem é chamado de French bread, passa longe disso, é roll, né, um rolo, porque de fato ele é feito formando um rolo. Bom, números arábicos, número 8 da lista. Com esse nome só podem vir dos países árabes, mas na verdade vem da Índia. Esses numerais 1, 2, 3, etc., foram descobertos ou inventados lá na Índia por volta do ano 500. E lá, pelo século XIX, né, eles se espalharam, aí sim, entre árabes e persas. E ao chegar na Europa, no início do século XII, o sistema de numeração substituiu os números romanos, que eram inúteis para cálculos. E foi, então, nesse momento que eles foram erroneamente batizados de arábicos, números arábicos. Em árabe, os números arábicos são chamados de números indianos. Quer dizer, os árabes é que estão corretos, sabem exatamente de onde eles vêm. Nono, essa muita gente nem conhece, né? São Patrício, que é o padroeiro lá da Irlanda, né? Tem uma festa grande aqui em março, né? St. Patrick's Day, que os bares adoram vender cerveja com essa motivação. Aí a gente imagina se é o padroeiro da Irlanda, que ele vem da Irlanda, mas nada, ele vem mesmo é da Inglaterra, né? Ainda adolescente ele foi raptado e levado como escravo para a Irlanda, mas ele era inglês. Patrício conseguiu escapar para o continente, virou monge, seguindo uma visão, voltou para a Irlanda a fim de pregar o cristianismo. O povo até diz que não existe cobra na Irlanda porque ele teria expulsado todas, né? O serviço que ele prestou lá, então, rendeu a ele o status de santo,
símbolo e feriado, né? No dia 17 de março, então, é comemorado em todo lugar de língua inglesa, né? E que o povo gosta de beber, tem o St. Patrick's Day. 10º, essa acabou com os meus sonhos de criança, né? Porquinho da Índia não vem da Índia, ele vem do Caribe. A espécie é chamada Cavia porcellus, não é suína, quer dizer, nem é um porquinho e nem é indiano. A confusão geográfica se dá porque o bicho é originário das Índias Ocidentais, nome que europeus usavam para se referir ao Caribe até o século 17. Acredita-se, segundo aqui a Super, que o apelido de porco dado ao roedor tem a ver com o barulho emitido pelo animal quando está com fome. Então, nada de porquinho e nada da Índia. 11, né, na lista aqui nós temos o chapéu Panamá, que é claro que a gente pensa que vem do Panamá, mas não, vem do Equador. Chapéu branco de fibra da palmeira Jipijapá e com a faixa preta que se popularizou na Europa e nos Estados Unidos no século XIX, era fabricado no Equador. Mas como era exportado por empresas do Panamá, as pessoas então acreditavam que esse era o nome, ainda mais depois que o presidente americano Theodore Roosevelt, vestindo lá o chapéu, foi visitar obras do Canal do Panamá. Pronto, acabou o problema, né? Dizem até que a faixa preta foi acrescentada em homenagem à morte da rainha britânica Vitória, em 1901. Mais uma, né? A 12ª da lista, champanhe. Não vem da França, vem da Inglaterra. Foi o inglês Christopher Merritt quem criou o método champenoise, que é a segunda fermentação que caracteriza os vinhos espumantes. As uvas eram, sim, provenientes da região francesa de Champagne, mas a adição de açúcar foi registrada por Merritt em 1662, bem antes do famoso monge francês Dom Perignon levar a fama. Curiosidade, segundo aqui a revista, além de não ter sido o inventor do vinho espumante, Perignon procurava, na verdade, eliminar as bolhas formadas pela fermentação. Imagine matar a graça do champanhe. E 13º, karatê, que também todo mundo, olha, eu até pratiquei, viu? Todo mundo acha que vem do Japão, mas na verdade vem do reino de Ryukyu, que é um arquipélago cuja maior ilha é Okinawa. Isso desde o século XIV. Essas ilhas não faziam parte do Império Japonês. Depois é que viraram, né? E se popularizaram, então, no Ocidente. Para quem não conhece, né? Karatê quer dizer mão vazia. Você vai, então, golpear só usando a mão. E a última na lista é o beisebol e o ping-pong, que todo mundo acha que vem dos Estados Unidos ou da China, mas na verdade ambos vêm da Inglaterra. O beisebol em 1744 e o tênis de mesa em 1880 são esportes associados aos Estados Unidos e China, mas nasceram na Inglaterra. O ping-pong, inclusive, é o nome de uma fabricante inglesa de equipamentos para tênis de mesa e não do esporte em si. Sobre o beisebol, os americanos só podem se orgulhar de ter formulado as regras modernas do esporte, em 1846. Embora tenha origem inglesa, o beisebol é chamado de jogo nacional nos Estados Unidos. Imaginem, né? Então, 14 itens aí que nos deixam com o queixo no chão, porque a gente jurava que era de uma coisa e era de outra. Eu confesso que, assim, os que mais me chocaram não foi nem montanha-russa nem nada, mas carioca e feijão carioca serem de fato paulistas. Para mim foi um choque grande. Bom, é isso, minha gente, né? Um tema bem leve para essa sexta-feira aí cheia de fumaça, né? Para São Pedro. Espero que vocês tenham gostado, né? Aproveitem aí o fim de semana. Renovo o convite para sexta que vem, 7 da noite, sobre outros assuntos. Domingo, 10 da manhã, sobre o jogaço do Mecão aí na luta para sair da Série D e voltar à Série C. Até lá!